Oi, gente, tudo bem? Estamos gravando mais um Moda Importa. Estamos no capítulo 17. Tô louco ou não? É isso? Certo. Acho que é 17, né? Não interessa. Acertou. Não interessa, na real, né? Esse é o episódio 17, ou 16, ou 18, né? Mas interessa que a gente tem convidado, interessa que a gente tá com a Dvoskin Cooks aqui com a gente. Marcela está a usar peças ou brincos da Dvoskin Cooks. Quem escuta só a gente tem que aproveitar e ver vídeo também, que esse programa também existe em vídeo no YouTube, é só procurar por Moda Importa, né? Tá ali a Marcela Madrepérolas, topázios também está afins. com a gente, a Marcela explicará melhor daqui a pouquinho isso, porque está com a gente também a Água da Pedra, tintinha aqui para Água da Pedra, né? Que aliás é top of mind, né? Tá aqui, Água da Pedra. Que delícia, a garrafinha menorzinha que eu adoro, a de 350, né? Eu tomo guti-guti. Na medida, né? O nosso apoio editorial também é feito por Estilo de Look, uma das maiores plataformas de moda do mundo, e a apresentadora do programa é Marcela Lorenzon. Como é que estamos, Marcela Lorenzon? Olá, boa tarde. Antes mesmo de tu me apresentar, eu já estava aqui falando, né? Mas... Sim, foi perguntada, tá tudo certo. É. Não é meu, bom, fui autorizado. Tu não precisa Precisa fazer cerimônia? de nenhuma cerimônia. Contigo? Até não porque estamos, né? Não é featuring, sabe? Não é featuring, sabe? Anitta featuring Pablo Vittar, não é assim? É Luciano Potter featuring Marcela Lorenzon. É. Featuring, quem mais tem featuring hoje? Mas hoje tem aqui? featuring. Hoje tem um featuring. Hoje tem uma parceria. O nosso Timbaland. O nosso, quem mais? Nosso Wycliffe Jean. Exatamente, cara que nosso participa. Carlos Santana. Isso, o nosso, aquele cara, o bonito, aquele que pegou a Anitta. Maluma. O Maluma, nosso Maluma. Pato, seja bem-vindo. Como estamos, tudo bem? Muito obrigada, de novo. Fernando Zunho, né, gente? Fernando tudo bem, estamos em casa, vamos apresentá-lo propriamente, nosso oráculo das artes, Fernando Zunho. O Fernando Zunho, como Pato. Zunho, ou Pato, ele tinha uma promessa nossa, porque ele participou com a gente aqui, né, de um episódio anterior, e aí ele tá de volta, porque a gente ia falar de uma coisa absolutamente abstrata, subjetiva, e que muda conforme a humanidade vai avançando para frente na linha de tempo, né, não quer dizer que nós estamos avançando, melhorando a vida, na real estamos, né, era bem pior antes, a gente morria com 20 e poucos anos, imagina, nós três aqui já seríamos bem mortinhos da Silva, né, uma doença que hoje a gente toma aspirina, já teria nos matado, a Marcela certamente morreria antes. Não, né? Eu teria sido queimada na fogueira, bruxa, mulher, qualquer coisa do tipo. Que é uma coisa que a gente pode, aliás, falar sobre hoje, porque o tema de hoje é uma coisa muito bonita, ou não. O tema de hoje é beleza. A gente fala de moda, a gente consegue, pelo menos provar para mim, para Marcela, não sei se quem nos escuta ou nos vê, que moda é muito mais do que apenas uma peça de roupa, por exemplo, né? Que é onde está mais linkado moda. Aliás, a partir da semana que vem nós vamos ampliar ainda mais isso. Nós vamos mostrar que moda não está somente nas peças de roupa que a gente usa, tá também em algumas outras coisas que nos levam para lá e para cá. Então, Pato, tu tá aqui agora para participar com a gente, naturalmente, como se fosse um integrante do programa, tu não vai ser entrevistado, né? Então tu pode opinar, tu pode brigar, tu pode discutir, tu pode fazer o que tu bem entender aqui no programa de hoje. Só que a gente vai ser bem educado e acho que é interessante a gente linkar sempre, tá? Sempre, nunca esquecer o nosso caule principal, que é moda. E claro, esse nosso caule é formado de economia, de autoestima, né? Comportamento, de design. Comportamento, design, beleza. Consumo. Exatamente. Por exemplo, assim, o Pato tá muito melhor vestido que eu. Tem um elemento ali que sobrepõe sempre, né, ele. Potter? Uma cor. Não, é sempre, é verdade. É sempre, eu quis dizer mas eu não quis dizer. É verdade. A Marcela disse que eu uso azul com preto. Segundo ela, isso é problemático. Não. É problemático. Não é que seja problemático, não fica bem ali na tua... Não fica, vou começar a pegar as expressões do dia a dia. Não fica bem. Pato, não ornou. O que é beleza, Pato? Ai, uau, nossa. Então, eu tô aqui para falar de moda, basicamente, que é um assunto que eu amo de paixão. Marcela sabe disso, a gente falou isso nos 2 episódios, quando eu estive aqui. Comentei a gente fala isso há, que a gente 20 anos, fala né, disso há Pato? muito tempo que a gente fala sobre isso, né? Eu trago as minhas pesquisas, assim, as minhas leituras sobre arte, do ponto de vista mais do teatro, que é de onde eu venho, e acabo me envolvendo muito mais com aquelas artes mais
que as pessoas, quando falam em arte, as pessoas imaginam, né, que artes visuais, a música e tal, e o teatro. Mas eu amo moda, amo gastronomia, amo arquitetura, amo tudo que é belo, tudo que é estético, né? Então essas coisas sempre me pegaram muito, assim. Então, falar sobre beleza nossa, a gente podia ficar tipo anos aqui. Bom, as pessoas vêm há milênios falando sobre beleza, né? Para a gente tentar não pesar muito o clima, né? Também combinei com a Marcela da gente não ficar tipo pesando demais, mas eu acho que é importante. Para mim, que trabalho muito com arte, né, e digamos uma arte mais desprovida do comercial e desprovida da indústria, porque isso é uma coisa que também eu tinha comentado com a Marcela, que eu acho que é legal da gente trazer. Por que moda importa tanto? Porque moda é arte versus indústria, né? São duas coisas muito fortes. A estética é muito forte, a importância da imagem é muito forte, mas a importância da indústria também é muito forte, né? E são duas dicotomias de uma mesma coisa que agrega mais juntas, né? Ainda valor, andam juntas e agrega mais ainda valor para a discussão do tema, para discutir sobre moda, né? Mas, assim, de beleza, né, para a gente pegar um pouco o ponto de vista mais filosófico, a gente a capacidade que os artistas têm, que as pessoas têm de se apropriar de questões da natureza, de alguma coisa, né, de elementos da natureza, se apropriar dela. E dentro da natureza não são só aquilo que a gente enxerga na natureza, mas é a nossa própria natureza, né, que são as vontades do ser humano, né? Tem uns filósofos mais pessimistas que falam que a vida é sofrimento e dor porque a gente é cheio de vontade. E como a gente tem vontade, onde tem vontade, existe necessidade, onde tem necessidade tem lacunas, e onde tem lacuna tem dor. E uma das maneiras da gente suprir essa dor é criando imagens, porque quando o artista pega, se apropria, né, da natureza, transforma essa vontade em uma ideia. E essa ideia vira uma imagem, e a partir dessa ideia... É uma concepção que se transforma num... Isso, fiquei pensando muito no material, no Moda Importa da semana passada, que vocês falavam tanto do moletom, né, do famoso moletom. Eu não estou dizendo que seja isso, eu acho que a gente podia ficar mais vários programas discutindo sobre quem não essas escutou, questões que envolvem. Um moletom que virou meme no Brasil, da Balenciaga, vendido na Farfetch, que aliás entrou em contato com a gente. E fizeram apenas uma correção, dizendo que o preço não é só a Farfetch que coloca, né? As lojas usam a Farfetch para isso. E era um moletom que estava sendo vendido por cerca de 18 mil reais. 17, quase 18, né? R$1.000 no Brasil. E a gente tentou explicar no episódio passado por que algo assim poderia se transformar. Na minha opinião, Pato, é porque aquilo não é uma peça de roupa. Aquilo é algo mais do que uma peça de roupa que vai estar no guarda-roupa. Pode crer. Eu fiquei pensando, acho que, né, como eu falei, a gente pode se alongar muito ainda nisso, mas eu fiquei pensando numa das possibilidades disso, dentro da cabeça do Demna, que foi quem criou essa peça, e aí não sei quais são as circunstâncias dessa peça especificamente, porque pelo que eu vi, essa peça não estava no desfile, né, de alta costura. Essa peça não entrou na costura, né? Não é alta costura. Não, ela tem a ver com a pandemia, com de uma coleção, na verdade, bem recente. Né? E ela do ano passado. Ano passado. É do ano passado. Eu fiquei pensando nesse objeto, por exemplo, como isso que eu estava falando, né? Como uma ideia. Aquilo ali que daqui a pouco é a representação de uma ideia, e quando a gente passa da vontade, transfere a vontade para a ideia, a gente cria, a partir disso aí, cria um sujeito de conhecimento. E esse sujeito de conhecimento perde a vontade, né? Ele fica destituído de vontade. Então é por isso que quando a gente está próximo de uma obra de arte, isso de alguma forma nos acalanta, né? Nos dá um conforto. A gente consegue, a estética, né? Isso que dizem, estou falando aqui filosoficamente, estética e ética são duas vertentes da filosofia que nos ajudam muito a que a gente que diminua a nossa dor, né? Que a gente não cometa que a gente não consiga transcender um pouco esse nosso desejo. Eu lembro que a gente, te interrompendo, Pato, mas só porque acho que tem tudo a ver com isso, a gente terminou aquele episódio que tu estava presente, e eu falei uma frase que inclusive eu tenho tatuada, mas que é a arte é de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. A arte existe para que a verdade não nos destrua. E eu acho que tem muito a ver com o que tu está falando. E em arte, a gente pode
podia substituir arte nessa frase por beleza. No sentido de todas essas expressões estéticas que a gente vai aqui julgar bonitas, feias, o que é beleza, o que não é, existem para o quê? Para nos acalentar, para nos mover, para nos provocar, para nos levar adiante, para nos tirar do efetivo viver, né? Talvez do que é enfim, a sobrevivência. Para nos levar para outras dimensões, né? Para nos mostrar outras possibilidades. Exatamente, é exatamente isso. Então, quando a arte existe para que a verdade nos destrua, tem uma frase do Ferreira Goulart que eu acho maravilhoso, a arte existe porque a vida não basta, né? Então, assim, tem tantas maneiras da gente olhar, e é isso, a arte, quando a gente está falando em arte, quando eu falo nós artistas, os artistas, eu produzo festivais, fiz a Corpo Futuro, que é uma revista de arte, né, que a gente começou a falar dela no outro episódio, basicamente é produzir beleza. É isso que a gente faz aqui, que a gente está querendo. A gente está querendo produzir um material que por si só já é belo, cheio de produtos, cheio de materiais, cheio de pensamentos de beleza. Então, tudo que está dentro da Corpo Futuro, em termos de arte, e na moda, naquele desfile do Demna, da Balenciaga, ou na alta costura, de modo geral, que para mim é o que mais me interessa, talvez pela artesania, talvez pela ousadia, inclusive, né? O que eu acho mais legal nos desfiles, mais legal do que entrar numa loja, mesmo que na loja dos grandes criadores de alta costura, mas para mim os desfiles é porque tu vê assim, tipo, tu vê a criatividade mais pura do artista ali, né? Tu vê aquelas roupas que tu pensa, gente, eu nunca vou usar isso na minha vida, sabe? Que roupa é essa? Que loucura é essa? Não, Mas é o extravasar ali, né? É como tu pegar, tipo, David Bowie, sabe? Vocês falavam esses dias sobre Marc Jacobs. São pessoas que atravessam o limite do que é visto normalmente ou do que é possível, sabe? O David Bowie não é um músico incrível, um performer maravilhoso, mas ele foi capa de todas as revistas de moda do mundo, sabe? As principais revistas de moda do mundo, por causa daquele estilo dele. É quando tu, sabe, criar outras possibilidades, ir além um pouco também, assim. Eu acho que nesse aspecto, essa estética com ética, né, na arte, a gente consegue transcender um pouco a gente transforma o nosso olhar e transforma muito a nossa maneira de falar, né? Transforma a nossa linguagem. E eu acredito muito, acho que a psicanálise fala muito disso, que a gente transformando a nossa linguagem, a gente transforma o nosso pensamento. Então, assim, cara, moda, arte, posso falar palavrão? Moda importa para um caralho, importa demais, entende? Então, assim, sem falar de outras questões, assim, né, de sustentabilidade, que vocês já falaram aqui. Então, quem não ouviu os programas, ouça. Esse podcast é maravilhoso. A grande questão, assim, quando entra a beleza, é o julgamento do que é, né? E sei lá, eu estava tentando fazer algumas pesquisas em cima disso, e eu lembrei que Humberto Eco escreveu um livro sobre feiura e um livro sobre beleza. E Humberto Eco é um dos maiores pensadores, né, da humanidade, e veio com a melhor frase possível, né? Que a internet deu voz aos idiotas, né? Que no caso nós três, nós não teríamos nenhum canal para colocar, e os três idiotas aqui estão falando no podcast. Né, que é um videocast também. Então todo mundo pode falar. E ele escreve sobre feiura e sobre beleza, e ele trabalha com os conceitos muito próximos, né? E ele contou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que, quando ele vai falar de feiura, para falar de beleza, né? Que a humanidade, ela faz duas coisas com o feio. Duas coisas. A primeira delas, ele torna o seu inimigo em algo feio. Ele desenha o inimigo algo feio. Pega toda a cultura pop, que é a cultura mais difundida do mundo, e aí eu tô botando cultura pop, super artistas, pintores, né, de outras épocas. Eles deixam muito claro o que é belo e o que é não belo. O amigo o que é o e lado o inimigo. Certo e o errado, o bom Óbvio e o mal. que tem uma temática absolutamente religiosa. O livro mais importante da história da humanidade é a Bíblia. Não é porque ele diz os salmos e blá, blá, blá. Não, porque ele foi escrito durante centenas de anos e pessoas aglutinaram as histórias ali. Então ele fala que a primeira coisa que o homem e a humanidade faz, é tornar o inimigo feio, e a segunda coisa é quem é feio é o inimigo. Então a questão estética sempre bateu nisso. Ele aí adentra na história de bruxas, né? Qual era a temática da bruxa?
O que o desenho do Pica-Pau mostrou pra gente sobre bruxa? Primeira coisa, uma coisa que a humanidade nunca lidou bem. E nós estamos vivendo uma pandemia que provou isso. Sabe por que a gente lidou muito mal, o ser humano lidou muito mal com a pandemia? Tô falando a humanidade quase que inteira. Porque matava mais velho. Porque se matasse criança, ninguém saía de casa. Ninguém não usaria máscara. Vestiríamos roupa do Jeff Bezos agora, nesses 11 minutos que ele foi lá para o espaço, para ir no supermercado. Mas como mata o velho que a pele tá enrugada, o velho que anda devagar, o velho que não dá o pisca, o velho, porque nós ficamos velhos há 100 anos. Em 1920, na Semana da Arte Moderna, 2 anos depois, a gente vivia no máximo 30 anos de idade. Então a gente não se acostumou com o velho. E a gente começou a lidar com um ser humano que a gente não conhecia na história da humanidade. Então as pessoas que rompiam a barreira dos 30, 40 anos naquela época, estou falando de 1400, 1500, elas se arqueavam, elas tinham verrugas, elas eram tratadas como monstros. Então as bruxas eram... Porque aí a nossa sociedade, as mulheres eram afastadas da sociedade, né? Então a bruxa era esse desenho. O desenho da bruxa é esse. Humberto Eco explicando isso, né? Infelizmente não fui eu. Parece tão bonito que eu tô falando, mas foi Humberto Eco. Né? Porque faz sentido as coisas, né? Para quando esses caras falam. E aí ele abraça a causa da beleza. Ele disse que a feiura é algo que pouco mudou. Feiura é o nosso inimigo, né? E feiura é o mais velho, né? E a beleza não. A beleza antes era uma só. Uma só. Por exemplo, ele diz que muito da escravidão é o diferente. Porque não tem nenhuma explicação lógica, nem mercantil, a gente achar que uma pessoa de uma pele escura é menos. Não tem uma explicação humana. Tá, tem o poderio econômico, conseguiram construir algumas caravelas que circularam o mundo para carregar especiarias, chegar em outros continentes e blá, blá, blá. A gente sabe disso. Mas por que a gente pegou na África, principalmente, porque lá que se concentravam, as pessoas de pele negra, e transformou eles em empregados achicotadas, sem pagar nada para eles. E vendia esses caras. Entre aspas, feiura para quem ditava aquilo. Sempre foi uma questão de poder. E aí ele disse que nós estamos vivendo a época mais plural de beleza da história da humanidade. Porque é belo o George Clooney, exatamente esses 3 exemplos ele falou, porque ele não fala exatamente das 3 figuras, né? Ele tá falando, ele amplia. É belo o George Clooney, é belo o Brad Pitt e é belo o Marilyn Manson. Que é exatamente isso que tu falou, Pato. O Marilyn Manson, ele rompeu. Ele se pintava, ele mudou de nome, o nome dele já é uma provocação. É a mistura de Marilyn Monroe com Charles Manson, um assassino. Então, mas ainda acho que... Avança, assim, tipo assim, na comparação com outras épocas, Marcela, ser bela era uma coisa só. Entende? A gente tá conseguindo, pela primeira vez na vida, ampliar o que é belo em todos os sentidos. É que eu acho que ainda mesmo quando Humberto Eco escreveu né, o livro da beleza, o livro da feiura, o livro da beleza também já traz todo esse... recapitula, né? Faz um apanhado histórico do que era beleza e do que era considerado mais bonito, valorizado como bonito em determinadas épocas, até chegar no hoje. E aí, o que eu acho que ele faz é justamente esse paralelo de por que a gente enxerga o que a gente enxerga hoje como bonito. E aqui eu tô generalizando, porque, obviamente, eu enxergo bonito de um jeito, tu enxerga o bonito de outro, o Pato enxerga o bonito de outro, mesmo que a gente tenha cargas emocionais e culturais semelhantes, por vivermos na mesma cidade, falarmos a mesma língua, termos talvez backgrounds parecidos, né? Certamente o nosso background, o nosso conceito de beleza é diferente do conceito de beleza do esquimó, sabe? Que vive no seu iglu com a sua família. Mas o Humberto Eco faz esse recorte histórico e nos coloca até este determinado momento, aliás, não me lembro bem de que ano é o livro, foi um dos últimos livros, né, dele, se não me engano, uma das últimas publicações, assim. Ele, antepenúltimo, talvez. Ele é gigantesco, o livro, desse tamanho. É gigantesco, mas ele coloca esse apanhado histórico. Então dado
esse recorte, estudando isso, a gente chega até este belo aqui. O que eu acho é que a gente, e aí, óbvio, acho que ele tem razão, que nós estamos vivendo a era da diversidade da beleza. A era da diversidade por um todo, tá? Mas a era da diversidade da beleza em que se reconhece beleza em muitas formas que antes não se reconheciam. Ainda bem, finalmente, porque estamos rompendo com uma certa ditadura. Mas Marcela, mas mesmo assim é uma questão de poder. Porque o esquimó, para ele, sem nos conhecer, tinha o belo e o não belo. Claro, nós estamos decidindo. Aí que essa provocação do Humberto Eco. Quando tu diz que a gente está vivendo a era da diversidade de beleza, que é verdade, a gente já está colocando porque nós somos a classe dominante, né, no planeta Terra, nós somos brancos, certo? Né? E a gente não passa fome. A gente também está colocando, porque na verdade isso sempre existiu. É que nós definimos o que é belo. Quando um super gênio pintava alguém, né, e colocava as formas da época ou da cultura, porque não tinha internet, né, não tinha Google para pesquisar como é que era a beleza em outro lugar, né, era aquilo ali. Era um pouquinho mais, vamos lá, rechonchudinha a mulher, por exemplo, bela. Ele também estava impondo essa visão, porque uma parede, uma caverna, uma pintura no interior do que hoje é Congo, tinha algo de um congonês, que não era um congonês, são várias tribos, vamos lá, mas pega uma tribo, para ele era belo. Só que não foi ele que se impôs no mundo. Não foi ele que construiu caravela, não foi ele que foi lá dizer como é que eram as coisas. Entende? Aí que tá. É isso que Humberto Eco fala. A gente está se dando conta, na verdade, primeiro, que nós decidimos ainda o que não é belo. Porque quando tu fala que tem mais diversidade na beleza, tu tá dizendo que eu estou achando... Não tô falando tu, não, Marcela. Tô falando nós, dominantes, né? Sim. E nós, dominantes, por favor, bons ouvidos. Né? Homem branco dominante, né? Nós que estamos ainda decidindo. Olha, mas isso aqui também é bonito. Sei lá, uma papada de um índio. Bota aqui dentro da cartilha do belo, incluída na enciclopédia de belo. Agora também é belo que um congonês no ano 12 depois de Cristo, já botei aí um time mark nosso também, né? Pintou em tal lugar, blá, 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 lá, algo que era bonito. Aqui também tem beleza, sabe? Na verdade, é sempre uma decisão. O mais difícil é a gente ser puro em achar belo. Quer ver uma coisa? Crianças... O Federico, tá? Ele não diz o que é bonito e o que é feio. Para ele, bonito e feio é um comportamento. Empurrar o irmãozinho dele, a gente fala, é feio, isso é feio. A gente não fala é feio, porque até eu nem gosto disso, tá, Marcelo, tu entendeu? Eu tô falando com o jeito errado. A gente cria as crianças, entende? A humanidade cria as crianças. Ele não sabe o que é belo. Sim, o padrão dele de beleza é ética, né? Como a gente tava falando. Exatamente, né? E se afastar a ética, não foi legal, ele não sabe ainda, Pato. Ele não sabe. Se tu botar para ele a Gisele Bündchen e uma outra pessoa que não é a Gisele Bündchen, do sexo feminino, e perguntar qual é a mais bonita, ele não tem capacidade cerebral, porque nós não socamos nele ainda. Não, aí é que tá. O target do que é ou não é belo. Ele não vai expressar na forma que a gente coloca o que é belo ou não. Mas aí que eu acho que é o ponto. No seu âmago, nas suas conexões nervosas, se faz a diferenciação. E aí a gente pode falar até de feromônios, a gente pode falar da retina, a gente pode falar de como as suas conexões nervosas atuam frente a tal imagem. E aí a tua percepção daquilo, pura e simplesmente, ele vai passar pura e simplesmente o que ele capta dali. E ali a gente pode pegar com aquela crueza e dar para ele... para que ele trabalhe aquilo como palavras, como sentimentos, mas o que eu quero dizer é que a gente tem dentro de cada um de nós, antes da ditadura colocada da cartilha do que está incluído como bonito ou certo ou errado, enfim, a gente tem o nosso gosto, o nosso olhar. A gente quem? A gente quem? Humanos, seres humanos. Tá, dependendo da idade. Porque não, tem algum... ele tem também. Tu pode perguntar para ele. Mas beleza, mas aqui ele não vai julgar esteticamente. Mas isso que eu falei, ele não vai processar, ele não vai colocar em palavras, mas ele pode não, mas é que eu tô falando de estética só. Gostar mais de uma coisa do que da outra. Ele vai olhar assim, ele vai receber
do vô um livro e da avó um outro livro. Ele vai pegar o livro do vô e vai jogar no chão, e vai pegar o livro da avó e vai dar uma super atenção para aquele livro. Ele escolheu que aquilo ali o interessa. Isso é absolutamente natural, né? Ele já é uma composição só que ele vai montando pensante, o Pato mesmo, só que sem os pré-julgamentos, só que isso já está acontecendo, Pato. Sem ser... Claro, mas isso é já está acontecendo, por exemplo, ele gosta ele vai no shopping, se vocês levarem ele para dar uma banda no shopping uma vez por semana, ele vai sacar o que está sendo colocado ali nas estantes. Claro. Por isso que as coisas são... Por isso que é importante que ele viaje, por isso que é importante ter pais como vocês, que vão levar ele para ler coisas que ele não lê nos shoppings, que ele não... levar ao teatro, levar aos museus, aculturar-se. Conhecer coisas novas. A arte é conhecimento, produção de beleza é produção de conhecimento. Eu falei antes, né? Do ponto de vista da filosofia, é criar um sujeito do conhecimento, que além de te dar uma tranquilidade, de tirar essa coisa da ansiedade do consumo e tal, né? De nos tirar a vontade, diminuir os nossos desejos, tem isso, é uma produção de conhecimento, para que ele possa, então, fazer escolhas de dizer, tipo, nossa, existe a Gisele Bündchen, mas também existe, vai lá, Marina Abramovic, sabe? Que é uma performer serva. Claro. Sei lá, eu tô pensando assim, existem inúmeras formas de se fazer beleza, que Pato, né? É muito complicado, é bom quando a gente coloca as crianças assim, né, não os dois nossos filhos, né, mas qualquer criança nessa formatação, porque é impressionante como as informações vão entrando e a gente não nota que essas coisas estão acontecendo, principalmente porque é uma época cerebral de absoluta explosão de pegar, né? De absorção. De pegar aquilo, né? Absorção. Por exemplo, assim, vamos lá, ele olha clipes todos os dias de música, tá? Ele gosta de Nirvana, Green Day, Offspring e... Ele tá nesses três agora, tá? Nirvana, Green Day e Offspring. Ele olha todos os clipes do Nirvana, Green Day e Offspring. Bom, para ele, música já não tem pessoas de cor negra. Para ele, música já não tem pessoas com os olhos puxados. Para ele, música, por enquanto... não tem uma coisa mais focada em percussão. Não tem nenhuma mulher. Né? Os clipes até podem ser debochados, ele não tem capacidade de entender isso. Por exemplo, Pretty Fly for White Guy, né? Offspring, um super hit pop deles, assim, naquele disco mais pop deles chamado Americana. Tem umas meninas dançando. Né? E aí as meninas uma hora pegam o Pretty Fly lá, o carinha, o branco que tá imitando o Vanilla Ice e que é o deboche da música, e ele tenta dançar um rap com os caras aí, erra, e elas pegam ele, carregam ele e jogam ele dentro de uma piscina. Como é que o Federico fala o nome dessa música? Aquele que joga um menino na piscina. Entende? Todos os por que elas jogam? Ele pergunta, por que elas jogam ele na piscina? Por que elas estão dançando com essa roupa? Um monte de mulher seminua dançando. Sim, mas talvez não é porque elas são seminuas, é porque são brilhantes. Não disse sabe? Que ele faz esse... eu já estou fazendo o diagnóstico. Já está aí. Por isso que eu acho que a coisa mais importante assim, dessas discussões, assim, que até romperam algumas coisas e os cancelamentos atrapalham e não ajudam as pautas absolutamente importantes, é por isso que é importante ter o retrato fiel da humanidade onde tem humanidade. A humanidade brasileira tem metade de uma população que é negra e parda. E tu olha para qualquer... tirando samba, rap e futebol, não tem mais negros. Tu não consegue enxergar. Por isso que fazer força, por isso que os caras já provaram com um monte de pesquisa que cotas dão resultado. Claro. Sabe, tem algumas coisas que a humanidade tem que fazer a forceps. Tem que fazer. Qualquer elemento. É aquela linha que tu falou que algumas pessoas vão e cruzam. A gente estava fazendo analogia com a moda. Uma menina andando de skate. Uma menina andando de skate numa Olimpíada com 13 anos de idade, ganhando uma medalha, toda aquela coisa solta como ela é, aquela coisa infantil, ela é uma criança, pré-adolescente. Isso é uma simbologia macro que os guris têm que ter. Entende? Tipo assim, aí a gente avança. E olha só, não tem nada forçado. É uma menina que os pais enfrentaram já um problema que era a rodinha era só de meninos andando de skate, mas ela queria um skate. Os pais foram lá e deram. Não falaram, não, mas não é coisa de... Não, foram lá e deram. Aí ela começou a andar. É uma medalhista olímpica que ficou puta da cara porque não ganhou ouro. Entende?
Então, voltando ao nosso macro assunto, assim, a beleza ainda é nós que decidimos. É isso que o Humberto Eco quer dizer. Sempre fomos nós que decidimos o que é ou não é. Não é puro. Não é puro nós, assim, sabe? Não é uma coisa que vem do estômago, vem, sabe? Infelizmente foi colocado dentro da gente. Não, mas eu discordo, e não é eu discordo do Humberto Eco, não me atrevo, não é isso. Eu discordo de como tu colocou. Mim. Pode dizer que discorda de mim. Discordo de ti, como Sim, tu mas colocou essa frase. Sim, mas só que eu tô pensando exatamente como o Humberto Eco pensa. Então tu discorda de mim e não do Humberto Eco. Não, eu acho que tu tá fazendo uma leitura do Humberto Eco, tu tá fazendo uma interpretação. Acho que tem um recorte aí. Exato. E eu acho que o que ele faz, na verdade, é colocar, como eu já falei aqui, fazer um puxado, fazer um compilado histórico de o que faz termos este molde de beleza de hoje. É isso que, para mim, ele apresenta, entende? Mas eu acho, e aqui o Pato concordou comigo, acho não, também é um fato científico, de que há percepções internas, químicas, no nosso organismo, do que funciona, do que é belo para mim, do que é belo para ti, do que é belo, do que... E aí tira a palavra belo, vamos trocar a palavra belo, do que me agrada, do que me acalenta. É o ambiente, Marcela, que define isso. Não, antes do ambiente. Esquece o ambiente. A pessoa está sozinha, ela não foi doutrinada, corrompida pela sociedade, ela não sabe o que o outro acha bonito, o que é julgado como bonito. Dentro do ser humano, dentro das conexões nervosas, dentro existe essa percepção do que faz bem para aquela pessoa. Sim, mas isso não quer dizer que é beleza. Não, aí é que tá. Talvez a gente pudesse substituir beleza por não só fazer bem, mas por este sentimento de que o Pato falou antes, quando a gente para na frente de uma obra de arte, aquilo nos acalenta. Tem a sensação que as coisas belas passam. É que eu quero tentar tirar o belo da jogada e substituir, fazer um sinônimo. Porque a gente deu um nome de belo, a gente disse que aquilo é bonito, mas talvez seja apenas aquilo que nos agrada. Mas mesmo assim pode ser subjetivo, Marcela. É subjetivo. Aí é que tá. Não, é que assim, ó, o Mowgli, menino Mowgli. O que é belo para ele? Lobo. Na natureza? A floresta? Lobo, claro. Porque ele é um ser humano que foi criado por lobos. Sim. Então a Gisele Bündchen não é bonita para ele. Quem é bonita para ele é uma loba. Entende? Aí é que tá. Essa é a questão que ele chega. A questão é que ele chega que beleza é imposta. Não, eu acho que tu tá misturando o que é familiar com o que é belo. Porque a gente pode estar num ambiente familiar entre os lobos, Mowgli entre os lobos. Familiar é o que ele reconhece como familiar, é o que ele reconhece como dele, mas ver beleza no diferente. Entende? Mas olhar para fora da manada de lobos, alcateia, desculpa, manada é outra, para a alcateia de lobos, olhar para lá, para o outro lado, para os outros animais, para o outro lado da floresta e ver beleza. Porque dentro dele vai bater, sabe? Vai alguma coisa ali dessas conexões nervosas, desses feromônios, dessas sinapses, funciona e dá esse... Aí, lógico, vai para o meio da sociedade, vai para o habitat, vai para o ambiente. Aí tá a nossa discordância. Os códigos de beleza, se constroem. Aí tá a nossa discordância. Quer dizer, a minha de Humberto Eco contigo. Né? É isso. É isso Pato, que ele, me ajuda, Pato. É isso que ele explica. Ele explica o seguinte, entende? É que antes das explosões todas que acontecem do belo, e quando a gente criança, essas explosões acontecem, por que tem o menino mais bonito da escola? Por que tem a menina mais bonita da escola? Por que tem uma certa... quando todo mundo concorda, como é que é? Uma certa... Meu Deus, me ajudem? Uma unanimidade. Por que há uma unanimidade? Porque lá na primeira série, segunda série, sabe? Eu não tô falando que a unanimidade não precisa ser 100%, tá? Mas ninguém vai falar que é feia. A menina mais bonita da escola, ninguém chega a falar assim, ela é feia. Ninguém dizia. Já não dá mais, Marcela. Com 7 anos de idade, já eram as explosões físicas, químicas, a coisa mais humana possível. O desenho em volta de ti
já te moldou para dizer. É isso que o Humberto Eco fala, porque para uma tribo que viveu só dentro da tribo, bom, isso aí é estudo de antropologia puro, né? A antropologia exata. O que é beleza para uma tribo que vivia onde a gente chama isolada entre Peru? Eles, claro. Pato, tá, eu acho agora. Não, eu só tô de cara, porque assim, sério que a gente só tem 50 minutos para falar sobre tudo isso. Porque assim, eu acho que são coisas incríveis. Eu acho que tem... que eu não li, tá, esses textos esses livros do Humberto Eco, mas pelo que eu estou entendendo do que vocês estão falando, e acho que tem muito a ver com o que eu tinha imaginado falar também sobre moda, né, que eu falei lá no início, né, essa coisa, digamos, a arte, a estética natural, a coisa pura, versus a indústria, né, versus o comercial, versus aquilo que é feito porque tem que vender, porque tem que sustentar e tal. Eu fico pensando com relação ao Mowgli, os esquimós, ou a gente aqui, né, as nossas tribos indígenas, como eu falei disso, as tribos indígenas daqui do sul, as tribos indígenas do norte e tal. Eu não sei se tu se desqualifica aquilo que é estranho para aquela comunidade, né? Então, obviamente, é natural que o cara que fez desenhos numa caverna, em algum lugar, em alguma época, aquilo ali é próprio daquele lugar, daquele momento, né? Eu não sei se uma outra pessoa que chegou de outra região e viu aqueles desenhos se taxaria aquilo de feio. Pode não ser, pode não tocar, pode não, talvez não ser alguma coisa que realmente vai engrandecer, ou tu pode não entender, aquilo pode não te fazer sentido. Eu não sei se a gente taxaria de isso não serve, ou isso é feio, tira isso daqui. Eu tenho dúvidas com relação a isso mesmo, né? Pensando nessas épocas, assim. Hoje, é difícil tu ver uma obra de arte e eu fico pensando assim em mim, né? Tu olhar, tem coisas que tu passa batido pela nossa composição cultural, né? Se a gente estava falando das crianças. Pela nossa ignorância. Mas é pela nossa ignorância. Pela nossa ignorância. É tipo tu andar no super museu, não tem nenhuma informação daquilo, tu olha para aquilo lá e fala assim, tá... Né? Tu não tem nenhuma noção. Aí, eventualmente, se tu vai com um olhar generoso, se tu vai de coração aberto, eventualmente tu olha... Eu já fui a museus, já fui a praças, a espaços que tinham obras famosas e eu acabei me cativando muito mais por uma outra obra que eu nem sabia que estava naquele museu, que eu nem sabia o nome, não sabia de quem era e tal. Né? São essas viagens que tu vai entrando e as coisas vão te cativando pelas composições culturais e pelos gostos, e acho que imagino que tenham também essas questões químicas, porque é muito cedo realmente que uma criança de 1 ano de idade pega um brinquedo e não pega o outro, né? Tu enfia os dois na cara dele e ele pega um e não pega o outro. Então, eu não sei, isso eu não sei, eu teria que falar com psicólogos, pessoas que trabalham com crianças e tal, mas eu acho que tem uma diferença daí nesse taxar de feio, que talvez seja disso que o Humberto Eco esteja falando, que é óbvio que existe, só que aí eu acho que já tem muito também do comercial junto, né? Daquilo que nós que estamos no lugar de poder, então quando o Potter fala, né, que nós somos essa, não lembro agora foi o termo que tu classe usou, dominante. Essa classe dominante, a classe dominante porque somos nós que estamos nas editorias das revistas, somos nós que estamos na chefia das editorias de jornais e nas curadorias dos museus, dos teatros, nas fotos, dos festivais. É exatamente isso. Ainda são essas pessoas, ainda somos nós, homens, já muitas mulheres, brancos principalmente, que estão nos principais festivais do mundo, do Brasil, inclusive, mesmo sendo uma maioria de uma população majoritariamente negra ou parda, ainda somos essas pessoas nesse lugar de decisão, então somos nós que estamos ainda com esse olhar que nós temos, né, se a gente, e aí por isso vem o estudo, né, mas enfim, se a gente for simplesmente deixar que o nosso gosto pessoal interfira, a gente vai acabar programando aquilo que para a gente é facilmente aceitável, que a gente está mais acostumado com a nossa cultura, então a gente vai ficar próximo desse objeto. Eu não vou buscar na caverna do cara lá, não sei o quê, ou a arte do iglu, porque é confortável, porque
sutil. E aí vem a importância de eu acredito, né, de uma alta costura, ou das pessoas hoje começarem a gente essas pessoas mesmo, aí falo de mim hoje, né, diretor de um festival, editor de uma revista, começar a tirar o meu gosto de campo e começar a pesquisar aquilo que a gente vai... eu tenho que o meu trabalho é começar a buscar a beleza que existe em outras culturas, em outras vozes, em outros locais. Né? Então, e é isso que a gente já entrando, acho que numa outra coisa que a gente vinha querendo falar aqui também, vocês já vinham falando dessa coisa da diversidade, né? É necessário que as pessoas que vão fazer o casting, não sei se é assim que se diz, Marcela, mas que vai selecionar os modelos, que vão ser fotografados ou que vão para as passarelas, é necessário que tenham corpos gordos, corpos negros, corpos de indianos, de orientais, sei lá, a gente precisa começar a ver como é que essas roupas entram em outros corpos, né? Então... Não, e a gente nem falou aqui, mas assim, teve esse movimento recente, falando assim, bem de uma ponta ultra mega comercial da cadeia, mas que é um retrato daquilo que a gente pintou como a beleza feminina, digamos, tá? Nas últimas décadas. A Victoria's Secret, com seu desfile lá, ultra comercial, Angels, já não fazia sentido há muito tempo. A gente não chegou a comentar aqui, mas eu só quero dar a notícia para puxar o link com uma outra coisa, tá? Eles já era incômodo, socialmente incômodo, ter aquelas mulheres não só brancas, mas magérrimas, altíssimas, esquálidas, super, né, únicas, assim, raridade da raridade, com peito, enfim, tipo, desfilando suas lingeries, como se aquilo fosse a representação da beleza feminina para Victoria's Secret. E eles já fizeram agora recentemente um comunicado dizendo que não fariam mais, porque não fazia mais sentido. Posso só te interromper, Marcela, bem rapidinho, só para a gente fazer um gancho de uma coisa, porque o que a Victoria's Secret está nesse momento de fazer um desfile comercial, o que eles estão fazendo? Eles estão produzindo desejo, eles estão fazendo o contrário da arte, eles estão ali produzindo o desejo, eles estão produzindo formas de que caia no gosto das pessoas, e principalmente de quem está comprando, que não são os negros, que não são, sei lá, as pessoas, enfim, mas que não é o seu público-alvo, né? E eles estão gerando ali desejo, e com esse desejo eles estão dando um recorte. Estão dizendo, junto com aquelas marcas, essa marca é muito boa, essas lingeries são as melhores do mercado, são incríveis, e é para essas pessoas aqui. E aí esse corpo que a gente quer vestir. Mas não seria... Não é nem só a roupa que vocês querem vestir, é aqueles corpos que as pessoas querem ter. Eu sei que não tá? Eu sei que não, mas vou fazer uma provocação. Não seria esse desfile um desfile de alta costura? De exagero? Um desfile de arte? Fala assim, galera, a gente sabe... Não tá? Não é. Vamos assim, também não entendi. O da Victoria's Secret? Da Victoria's Secret não seria uma, tipo assim, olha, a gente sabe que tem gente com mais peso que elas, menores que elas, blá, 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 mas isso aqui que nós estamos fazendo é arte. Não acho que eles não provocam em nenhum... Sim, mas não por culpa deles, né? No produto, por culpa da humanidade. Por culpa da humanidade. Mas eu acho que ali o objetivo é vender. Exato, não há nenhum outro... Sim, eu sei. Diferente acho eu, né, daí a Marcela pode falar de mim, mas assim, eu vi só uns videozinhos, vocês também. Não, porque tinha exageros ali, né, Pato? Tinha asas, ninguém chegava em casa com uma asa. Mas eu tinha acho coisas... que Não, tu pode chamar de cafona, de um monte de coisa. A gente pode ver desfiles de alta costura que tu pode classificar como cafona. Como errados, que não deram certo. Não é isso. Não, eu sei disso, assim, é que eu acho que eles mas a provocação é boa, porque tem uma coisa, né? A Victoria's Secret, na verdade, ela se aproveitou de tudo isso que a gente tá falando. Porque não foi a Victoria's Secret que inventou aquela beleza. Ela não inventou aquilo. Ela ajudou a permear, a marcar, sim. Claro que sim. Sim, ela não foi a primeira a dizer que a mulher magra, mas o desfile alta, com um super artista, claro. com uma super artista, né? Ele era um exagero. Ele era um desfile de, entre aspas, alta costura, né? Aquelas peças ali, até acho que elas tinham para vender, claro que tinha. É que dependia do desfile, né, Marcela? Tinha o pink, né? Dependia muito assim, mas tipo assim, tinha um exagero ali. Tinha um exagero. Inclusive, nós não é alta costura, né? Não. O alta costura eu tô colocando só como
como um ato que demora 20 minutos ou 30 minutos, que tem um exagero de apresentação, né? O show. Tá. O show da Chanel, o show da Balenciaga, o show da, sei lá, da Oscar. Sabe? O show, aquele momento de 25 minutos de exagero puro, de asas, de matemática. Esse ano as lingeries estão lembrando o espaço, porque o homem está indo para o espaço, que blá, 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 blá. É isso aí. Porque eu acho que a Victoria's Secret, óbvio que ela corroborou, ela ratificou essa imagem ano após ano. Sim, certamente ela deve ter causado muita dor. Agora, tu chegava na Victoria's Secret, tinha lá a lingerie número 48. Sim. Não, e para medir, para dos tamanhos de peito, eu acho que tem um ponto que ela era mais uma, talvez até, e olha aqui, meu Deus, se tirarem isso de contexto, talvez fique, mas talvez a Victoria's Secret também no meio seja uma vítima, eu digo comercialmente, do que a gente já colocava há mais tempo como uma beleza. Ela usa já daquela estética para vender os seus produtos e enfeitar. Assim, Marcela, o que a Victoria's Secret vai viver agora no próximo desfile, tá? Não, é que tá. Daí, primeiro, não vai ter mais desfile, tá? Aí o que eles estão trocando? Sabe por que não vai ter mais desfile, né? Sabe por quê? Vai absolutamente... Não, eu também não sei. Eu vou chutar, porque eu tenho certeza que é isso. Não vai ter mais desfile porque eles não vão mais apresentar pra gente o que a sociedade acha que é belo. Porque uma coisa é o que a gente acha que é belo. E uma outra coisa são as nossas angústias de não alcançar a beleza. Porque eu olho para Adriana Lima, ela é absurdamente bela. Ela é gritante, ela atrapalha o ambiente de tão bela que ela é. Ela é tão bela que ela não tá na média. Onde ela tá, a gente não consegue respirar direito, sem ficar olhando. Sabe, eu vou dar volta. Tô voltando. Estou voltando. Continuar a informação. Ela não vai fazer um desfile daquele jeito com uma mulher de 101 quilos. Porque o papel daquele desfile não é esse. E é por isso que ela não vai fazer mais. Não, porque mas todo mundo ia olhar, porque aquela menina de 101 quilos, por mais solta, firme, potente e foda que ela seja, ela vai se expor para um padrão que a sociedade não acha belo. Eu tô falando só de beleza agora aqui. Você precisa ir comigo na viagem. Acho que tu tá um pouco... Não bota tu, tá. Não é eu tô pensando, eu tô cuspindo, tô num brainstorm com você. Não me define por isso. Acho que tu está cuspindo informações... acho que não. Discordo. Acho que me apresentou uma argumentação contrária. De novo, volto para a era da diversidade. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando disso. Primeiro, deixa eu terminar. Eu estava falando que a Victoria's Secret não vai fazer mais o desfile e que eles chamaram diferentes mulheres de diferentes corpos, de diferentes origens e de diferentes posições, e posições importantes, posições, eu não digo carreira, digo posições nas coisas que aquelas mulheres se propõem a fazer para serem as embaixadoras. O que a Victoria's Secret, então, agora vai ser definida por essas mulheres importantes ou interessantes nas suas áreas, nos seus afins, e não mais definidas pelos seus rostos, seus corpos, suas tetas, suas cinturas, suas pernas, etc. Tá, elas representam essas mulheres Victoria's Secret, que, claro, é muito interessante para a Victoria's Secret vender também para elas, mas eu não acho que seria um problema colocar essas mulheres numa passarela, assim como a gente viu agora, recentemente, aí, falando da era da diversidade de novo. Tá, então por que ela não vai botar? Agora, semanas de moda com desfiles com mulheres plus size no meio da passarela, assim como a gente está fazendo obrigatoriedades aqui no São Paulo Fashion Week de castings multirraciais. Tá, mas Marcelo, então por que acabou de ser? Não, porque mudou a estratégia de marketing da Victoria's Secret, mas os outros desfiles... Porque eles não veem como o show, por isso, não é mais o show, o ter que mostrar a lingerie com aquela pompa. Por que não é mais um show? Não, porque eu acho que porque não são modelos profissionais que não caminham daquele jeito, elas estão preocupadas com outras coisas na vida delas. Eles poderiam ir atrás de mulheres profissionais, de modelos profissionais plus size e colocar só na Victoria's Secret, mas eu acho que não faz mais sentido. Onde que trabalham em passarelas as modelos plus size? Trabalham, existem passarelas, uma no mundo, que a Victoria's Secret não fez isso. Não. Passarela, não é modelo fotográfica.
Passarela. Não, existe muito, e agora certo, aconteceu. Claro que existe, Marcela. É que assim, ó, tu tá tratando como se fosse um preconceito, eu tô fazendo uma provocação. Não, eu não tô tratando como preconceito, eu tô tentando te dizer que o fato de eles não desfilarem é apenas uma estratégia de marketing. Sim, eu sei que não basta para mim a resposta de uma estratégia de marketing. Eu queria entender a razão de não ter mais. Não sei. Se responder para mim só, não, é uma nova estratégia de marketing, não bastou para mim. Eu quero saber por que não tem mais o desfile com essas moças. Eu vou tentar explicar. Porque eu acho, gente, porque elas não são profissionais de passarela. Aquele desfile tinha uma temática de passarela, o jeito de andar, o jeito de se portar. Aquelas gurias faziam aquilo o ano inteiro. Então, por isso que dava certo, tem uma velocidade, tem um jeito de fazer, sei lá, tô chutando aqui na cabeça. Tá chutando, essas tá mulheres errado, é isso que eu já estou dizendo. Tá errado, existem muitas modelos profissionais de vários tamanhos. Não, Marcela, as mulheres escolhidas por elas. As mulheres escolhidas por elas para serem as novas garotas propagandas, elas não são modelos profissionais. Claro que não, elas vão representá-las nas ideias. É isso que eu tô dizendo, eu tô tentando formas. entender, que não basta para mim a resposta de novo modelo de marketing. Esquece a Vitória Secret, vamos falar da diversidade em outros âmagos e da beleza nos outros âmagos, e de trazer, inclusive para a moda, como foi desfilado agora, Paris Fashion Week, modelos reais, plus size no meio da passarela, misturadas com as modelos, ainda dentro do conceito supermodel, top model, magra, esquálida e real, tá? De lingerie? Modelo... Não, de roupa, eu tô falando de moda agora, prêt-à-porter, última semana de moda de Paris, tá? É pouco, são 2, são 3, é pouco, mas isso é um pé nesta era da diversidade e voltando à beleza e voltando a gente estar preparados, ao meu ver, é sim um jeito de tu empurrar a linha um pouco mais para lá e de tu empurrar a barra mais para lá e tu treinar o olhar da sociedade, sim, porque é belo. Eu apoio. Expor as outras belezas. Entende? Tá. Assim como o Pato pode fazer uma curadoria de arte numa revista como a Corpo Futuro e colocar ali, como ele disse, é o meu papel olhar para todos os lados e ver o que está sendo feito e colocar aqui como recorte e apresentar isso para que as pessoas julguem, leiam, absorvam como arte. Na moda, é isso, são passos de formiguinha, é a Victoria's Secret com essa ação super marqueteira e comercial, é a Semana de Moda de Paris, é o São Paulo Fashion Week fazendo casting multirraciais, com tantos % de cotas, com isso, com aquilo, é essa inclusão que faz uma ponta, tá? Apenas, eu tô falando aqui apenas da questão também de diversidade de corpos, mas essa diversidade de ideias, essa diversidade de corpos, empurrando essa barra para lá, a moda ajuda a empurrar essa barra para lá, para que a gente treine o olhar da sociedade para o que é belo também. Eu falei antes, assim, eu acho que a gente tem que ter... Acho que tu tá falando muito do seu ponto de vista da beleza e defendendo, e eu tô entendendo que tu tá de advogado do diabo aqui, mas... Tu no caso, né? Eu posso. Sim, o Potter. Já que a gente está falando de beleza, né, começamos falando do seu ponto de vista mais filosófico, da arte e tal, mais amplo, e existe, como a gente está falando também desde sempre, também a gente tem que cuidar quando a gente estiver falando sobre beleza do ponto de vista do comercial, né? Então, voltando ao exemplo que eu dei de levar os guris no shopping, né, os filhos de vocês, ou qualquer pessoa, ou a gente ler aquelas revistas padrões, né? Eu cresci vendo, sei lá, aquelas mesmas revistas de sempre na mesinha de centro da casa da minha mãe, né? Sei lá, Cláudia, não lembro que nome, mas assim, tipo, até um certo momento, isso tudo é comercial, isso tudo são padrões de belezas comerciais, né? Como que a gente começou a falar da Victoria's Secret, assim. Mas está acontecendo de fato um momento em que eu acho que a indústria também explora isso, mas que bom que a gente está avançando, né? De ter hoje essas marcas, as revistas, né, as editorias, as pessoas estão se sentindo obrigadas já, né? E acho que muito em função das cotas, acho que muito em função da entrada, talvez a partir das cotas, não só no Brasil, mas no mundo todo, da entrada de novos profissionais no mercado de trabalho, furando essas bolhas que a gente estava falando antes, né? Dos editores, dos curadores, dos diretores, etc. e tal. Então começa a inserir
outras pessoas nessas camadas, nesse espaço de decisão, de protagonismo, e aí começa a haver uma exigência dessa diversidade também para o universo. E essas coisas demoram décadas. Demoram décadas. O que a gente está vivendo hoje, desse movimento queer, meu anjo, eu falei de David Bowie hoje aqui, já falei de Marc Jacobs aqui também, essas pessoas que há 2, 3, 4 décadas atrás ousaram e foram chamadas de loucas, e as mulheres que foram chamadas de bruxas, e as pessoas que foram taxadas na fogueira da ignorância dessa sociedade padrão, dos padrões que a gente vive, essas pessoas contribuíram. A menina do skate hoje, a Raíssa, essa guria, ela não faz nem ideia ainda, talvez hoje com as redes sociais, não sei quantos milhões de novos seguidores ela ganhou de uma semana para cá. Já estava em quase mais 3 milhões de seguidores. Essa guria vai mudar a vida de uma galera. Muito provavelmente, né? Assim, vai ter, sei lá, 100 mil, vou chutar números aqui, 100 mil que vão começar a fazer skate amanhã e vão terminar depois de amanhã, e vai ter 5 novas mulheres skatistas, ou uma galera... Meninas que vão ver nela uma possibilidade. Sem falar nas meninas que nem vão andar de skate, mas meninas e meninos que já vão estar usando roupas de skate, que daqui a pouco isso já vai ser nova moda. É que, Pato, olha só, é que assim, ó, sabe onde que eu queria chegar, assim, né? Quando até porque quem começa a provocação sou eu dizendo que a representatividade é a real mudança. Né? A real mudança. Faz bem para o mundo a gente mostrar para todo mundo que está chegando que o mundo é assim. E não como a gente enxergava. Né? E eu quero voltar porque eu acho um baita de um exemplo da Victoria's Secret, tá aqui, desculpa, a Victoria's Secret, que é o segredo da vitória, né? O nome da marca, né? Que é o seguinte, tem o que a gente expõe e tem o que a gente é só nosso, sozinho, quando a gente tá super sozinho. Né? E quando a gente tá super sozinho, as culpas que a gente coloca na gente são as culpas que a sociedade nos impõe. De alguma maneira. Vou chegar lá. A roupa, quase todas as roupas que a gente tá no nosso corpo, quase todas as roupas, nos protegem, né? Do frio, do feio, e eu tô usando a palavra, né, porque a gente fica melhor assim, né? E as nossas imperfeições. E do obsceno, e do... Exatamente, né? Quando a gente fala de Victoria's Secret, não tem proteção quase. São micropeças, né? Que não são expostas de alguma maneira no dia a dia. São expostas em momentos íntimos, em momentos, né, bem só nossos, assim, que às vezes a gente divide com algumas pessoas, né? Tô falando de calcinha e sutiã, por exemplo, né? Que é o que ela faz, né? Ela impunha um jeito de ser que, como a gente entende, e era onde eu queria chegar, as mudanças... O que o Humberto Eco fala? Humberto Eco fala que antes a beleza era uma mulher um pouquinho mais gordinha. Pularam alguns 2, 3 séculos, viraram as esquálidas, que é uma coisa meio louca, porque ninguém acha belo, na verdade. Né? Agora, nós não vamos num consultório de um cirurgião pedir para colocar 8 quilos no nosso corpo. A gente vai para tirar. E por que a gente vai para tirar? Porque está fazendo mal para nossa saúde? Pode ser. Porque a carcaça humana não foi feita para carregar 150 quilos. Ela foi feita para carregar menos. Né? Só que a gente as articulações não estão preparadas para... Tudo. Faz mal. Faz mal para os órgãos. Ter gordura no corpo, tudo mais isso. Tô falando isso aí com o homem bicho animal que caminha, que corre. Claro. Né? Então tem que também... Eu não quero nem botar temática assim. A provocação que eu faço é que a Victoria's Secret não pode fazer um desfile com uma mulher de 120 quilos. Ainda na sociedade. Ela não pode. Porque ela vai bater em outros problemas. Dela, não. Aí tem que... Não, aí que tá que o público dela, que tem o público do desfile, Pato, e tem o público dela. Porque tem calcinha à venda para mulher sei lá, eu não sei números de mulheres. Se for o mesmo dos homens, vamos lá, calcinha número 52. 48, 50, claro. Tem a venda, eles ganham dinheiro, Pato, com isso, entende? Aí é que tá. Onde eu queria chegar? Eu queria chegar nisso que o Pato acabou de falar antes aqui. As mudanças, elas acontecem devagar. São poucos... o grito... Vamos lá. Se não tivesse o griteiro, galera, não tinha isso na Victoria's Secret.
Vitor, é absolutamente necessário. Agora, a nossa mudança interna, a Victoria's Secret, colocar mulheres trabalhadoras, focadas em outras coisas, sem o corpo e o rosto da Adriana Lima, é uma super mudança. Agora, nós mesmos, sozinhos, num espelho, olhando a gente nu, a gente não tá como a Victoria's Secret está fazendo agora. A nossa pressão é impiedosa com a gente mesmo. Por quê? Porque tem uma pressão em cima da gente de não ter o culote, de não ter a celulite, de não ter a tetinha como eu tenho. Gente falar não, sobre mas é que beleza, pressão social porque, em cima e por que, ainda Marcela? mais em cima da mulher. Porque não é belo. E por que não é belo? Porque nos foi imposto. O Federico ontem estava falando então da barriga. Não é que não seja belo. Exato, Sim, que não não seja considerado foi imposto belo. que não é belo. Foi imposto que não é belo. Entende? Tipo assim, aí a gente chega no começo do programa. Mas, e aí uma hora depois a gente chegou exatamente no começo do programa. O âmago da diversidade, da beleza, para mim, é justamente isso. É de que a gente, no íntimo, no sozinho, no closet, no fechamento do espelho, consiga olhar para as coisas como elas são e das mais diversas formas, ou não só para os nossos próprios corpos, mas para as outras coisas diferentes, para as outras coisas, e veja a beleza naquilo na essência, naturalmente, entende? E não eu vou desfilar porque tenho que forçar essa barra, porque eu preciso incluir. A gente não discutiu em nenhum momento beleza interna, né? Ética, né? Não, tô você falando, entendeu? Não, a gente está discutindo sempre o que a gente olha e bate na gente. Nunca, nunca é caráter, nada. Em nenhuma, atenção. O Moda Importa adverte. Nada do que foi falado aqui nessa 1 hora foi sobre beleza interior. Nada. A gente não julgou seres humanos por caráter, não. Aqui é só o que nos é apresentado e o que a gente pensa de verdade naquele momento. Né? E não é um tweet, porque no tweet a gente seleciona, a gente edita a nossa vida no tweet. A gente é mais cuidadoso no tweet. A gente falou tanto de Humberto Eco, que eu gosto de falar, mas tem um outro livro que acho que é muito importante, que me acompanhou, assim, também durante um tempo na moda, que se chama O Mito da Beleza, que é da Naomi Wolf. É um livro de 91, se eu não me engano. Ela é uma americana, ela publicou esse livro com uma vertente tanto quanto feminista, mas ele fala muito sobre beleza, sobre estética e sobre moda, porque ela analisa 5 áreas e as suas relações com a beleza feminina. E essas 5 áreas são emprego, cultura, religião, sexualidade, distúrbios alimentares e cirurgia plástica. E o quanto isso impacta no que consideramos belo feminino. Claro, belo feminino, e aí ela vai para esse lado feminista de que a mulher pode né? E eu acho que imagina, a gente está falando de 91, a gente está em 2021, e a gente ainda está falando desse livro, eu ainda estou citando esse livro, porque ele e tem tantos outros, assim, mas a gente está aqui considerando se um desfile da Victoria's Secret com a modelo plus size é bonito ou não, entende? O quanto isso impacta, por isso que eu falei, é outro programa. Se a gente for falar do tamanho disso, do peso deste estereótipo e desses parâmetros para o feminino, nossa, vamos falar de beleza feminina, só outro parâmetro. Mas assim, acho que é um livro muito legal e muito importante para a mulher enxergar o belo também nas suas diferenças e nas diferenças dos outros corpos e nas diferenças sociais, enfim. Eu acho que isso vem muito também com essa onda de empoderamento, né? Então, junto com as discussões raciais, discussões de gênero, tem essa questão da discussão do empoderamento da mulher, do empoderamento feminino, né? E tem acho que tem uma onda também de mulheres fora desses padrões, desses corpos, olhando para o mundo, e acho que com o advento das redes sociais isso vem também muito forte, que é dizendo ali para o seu mundo, para os seus seguidores, dizendo assim, tipo, eu sou muito gostosa, assim, eu me curto assim, e põe roupas, e aí existem já pequenas marcas, talvez não ainda a Victoria's Secret, embora acho que sejam burros se eles ganham dinheiro não, a Nike em Nova York, na Quinta Avenida, tem uma galera fazendo propaganda propaganda de blusinha amarrado no peito, claro, com a barriga de fora, com decotão e os peitos grandes, diversas cores, diversos tamanhos, enfim, cabelos e toda essa coisa muito fora desse padrão. É que essa é a provocação, né? Isso ainda é a provocação. A pergunta que eu faço é a seguinte: rompemos completamente a hipocrisia. Completamente a hipocrisia. O que a gente vê quando tem uma menina
com a barriga para fora, tapando um pedaço da calça, com o moletom altado bem em cima, assim, e mostrando a barriga. O que a gente pensa? Ninguém precisa responder aqui. Mas o que a gente pensa quando o olho bate ali? Jogando hipocrisia pra puta madre que lo pariu. O que a gente pensa quando a gente vê aquilo ali? É essa a provocação do capítulo de hoje. É isso, entendeu? Uma coisa é o rompimento de uma marca, supermarca. Exato. Não, sim, beleza. Eu digo esteticamente. Né? Eu também vejo isso. Eu vejo, pô, legal, freedom. Tá ali. Tem milhões de pessoas assim, com esse mesmo corpo. Por que não tem que mostrar? Agora, no meu âmago, parei, me tapei, tô sozinho. Ninguém tá me ouvindo, só eu mesmo. O que eu penso? Não tô falando pelo ato de provocação à sociedade. Eu tô voltando ao que é belo ou não. O que eu penso quando eu bato com aquilo lá. Mas aí é que tá. Eu penso maravilhas, eu acho maravilhoso. Eu ia dizer também, eu acho lindo. Se ela tiver empoderada, se ela não, mas não é sobre ela, vontade, Pato. Não é sobre ela. Não é sobre eu vou achar bonito, isso que eu quero dizer. Se eu ver uma mulher, um homem, né, com as gordurinhas de fora, sei lá, eu, seminu, andando pela rua, na Fifth Avenue, na Paulista, ou sei lá eu aonde, eu vou achar maravilhoso. Mas tu vai achar maravilhoso a provocação ou esteticamente maravilhoso? Cara, eu posso achar esteticamente maravilhoso. Pois é, a minha pergunta só é estética. Eu acho esteticamente maravilhoso. Uma coisa que a gente está falando, né, e aí eu vou discordar de ti, Potter, também, que tu falou que nada do que foi falado aqui foi falado sobre beleza interior, porque a gente falou muito também, né, dessa beleza do ponto de vista mais artístico. A gente falou do Federico, foi do Federico ou do Santiago que a gente Federico. falou dos clipes lá? Não, e daquilo que ele seleciona o que é feio, o que não é feio, do seu ponto de vista ético, né? A gente falou de ética também um pouco. E aí eu acho que o problema, né? E eu comecei falando muito, né, da parte mais filosófica, da beleza e a estética. Quando a gente pensa, né, na arte, a estética está sempre atrelada à ética, né? São duas coisas que a gente tem que andar juntas, né? Então, e aí eu acho que o grande problema da indústria, do comercial, né, tem a Marina Abramovic, essa grande performer, fez escola da performance para as pessoas de artes visuais, do teatro e tudo mais. Ela tem uma frase que ela diz assim, tipo, estética sem ética é cosmética. Porque muito dessa indústria tirou a ética da estética, né? Então, e é onde a gente mais ouve, se tu fala estética, a palavra estética, tu já imediatamente te remete a procedimentos cirúrgicos, a moda, a coisas assim, né? Só que aí, muito do seu ponto de vista, acho que ainda da indústria e do comercial, que muitas vezes, infelizmente, está desprovido de ética. Mas, então, e é por isso que falar sobre moda importa tanto, porque é uma indústria muito potente, né? Vocês falam muito aqui, né? Consome muita água, polui muito, faz muito, tudo é em grande quantidade, né? Porque a gente precisa se vestir e porque quando as pessoas são produtos dizem que assim, todo mundo precisa ter, né? E aí eu acho uma loucura quando as pessoas batem no peito para dizer, eu não ligo para moda. Pois devia, senhora. Não, liga. É que aí que tá. Liga, passa a ligar, porque assim... É uma bela provocação, porque, de novo, é uma coisa que tu cospe, entendeu? Tipo assim, eu tô tentando cada vez menos na minha vida cuspir algo e internamente pensar outro, entendeu? Eu quero fazer bem para a humanidade no sentido de parar de mentir para ela, porque eu tô mentindo para mim mesmo, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta, assim, sabe, sobre a estética. Quando eu falei que a gente não falou de beleza interior, foi no sentido de quando a gente estava avaliando esteticamente. A gente não estava. Sim, não, eu entendi. Só para nesse dizer sentido. Que a ética também faz parte dessa beleza interior e desses nossos, porque o nosso julgamento, valores, né? Exatamente. E aí, valorizando o podcast, que me interessa muito, né? Valorizando a moda, é isso, a gente batendo alguém que bate no peito e diz que eu não me importo com moda. Pois devia, porque se tu não te importa com moda, talvez tu esteja te desimportando com uma questão ética, de quem tu consome, como tu consome, quantidades de coisas que tu consome. Quer dizer, tudo que a gente consome, a gente como consumidor, com R$10 ou com 10 mil reais, nós temos um poder gigantesco num universo num mundo de mercadorias que a gente vive, né? E isso que eu acho também que há de ser ensinado de alguma maneira, sabe? No sentido de que há poder naquelas escolhas.
Há poder no que tu escolhe consumir, no que tu escolhe gostar, no que tu escolhe admirar, no que tu escolhe apreciar e no que tu acha bonito e no que tu no que tu paga. A beleza nisso também claro. E há que ser aculturado, como tu falou. Sim, para a gente poder escolher bem, a gente tem que saber de tudo que existe. Exato. Né? O máximo possível. Ufa. 1h10, eu acho, deu de programa. Gente, se as minhas anotações estão boas aqui. Nosso maior programa. Eu falei, cara, Pato, muito 50 minutos, gente. Muito obrigado. Onde a gente te encontra nas redes sociais? @Ferzunho. Vive aqui embaixo, Zunho, Zunho, Zugno. Mas eu indico, eu sou super low profile nas redes sociais, tenho várias críticas às redes sociais. Quem foi que tu falou que disse que as redes sociais veio para Humberto Eco mostrar o pior? É isso aí, então estou de acordo com muitas coisas, embora tenham coisas obviamente maravilhosas, etc e tal, como tudo no mundo digital. Então eu recomendo que sigam lá os trabalhos que eu faço hoje, as coisas, né? Então @Revista Corpo Futuro e @Poa em Cena, né? Do Festival Porto Alegre em Cena. Perfeito. E se quiserem me seguir, me sigam, mas assim, não tem lá muita importância. Tá aberto o teu Instagram? Eles vão ter que pedir. É aberto. Que bom. Marcela Lorenzon, obrigado. Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. A água da pedra, que hoje adorei. Precisaria de umas 4, 5, né? Porque a gente falou bastante. Eu tomei 2. Tomei 2. Uma muito obrigado. A Dvoskin Cooks também, que lida exatamente por com esses sentimentos. Embelezar. Né? Com esses sentimentos, né? De pendurar. E por permitir, vou me interromper até na hora dos patrocinadores aí, dos apoiadores, porque eu trabalho com cultura também, com eventos culturais, e além de te embelezar, é permitir que vocês se dediquem com tempo, com estudo, né, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de investimento para poder se dedicar a um trabalho como esse. Isso é trabalho, demanda tempo, demanda pesquisa, demanda um monte de coisa, e permitir que a gente possa, né, então Água da Pedra, Dvoskin Cooks, que a gente possa, e a todos os patrocinadores da cultura, que a gente criar mecanismos que a gente possa promover conhecimento, discussões e assim gerar diálogo, gerar pensamento. Isso é a coisa mais importante que a gente pode produzir, é conhecimento. Isso ninguém tira. Não vou falar mais beleza. Nada. Não vou falar mais nada. Steel Deluxe também tá com a gente, né? Essa plataforma linda. Manu, toda a turma. Manu Bordache, toda a turma. Obrigado pelo carinho. Este é o Moda Importa. Na semana que vem a gente tem aliás, sobre isso que o Pato falou, uma bela de uma novidade aqui no programa. E a gente volta na próxima quinta-feira, certo? Beijo pra vocês. Beijo! Tchau, tchau. Valeu.